11 horas 29 minutos. Você sabe, toda sexta-feira aqui no Manhã Bandeirantes, a gente traz o Talentos da Band. Por quê? O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem um time de primeiríssima, não só naqueles que estão no microfone ou estão no vídeo, mas também aqueles que estão nos bastidores. E a gente traz todas essas histórias para você. Muita gente já esteve com a gente e a gente hoje tem o prazer de receber a Thaís Freitas, que tem o desafio de comandar aqui o jornalismo da Rádio Bandeirantes. Ô Thaís, tudo bem? Bom dia, Sabino. Bom dia a todo mundo que está aqui. Bom dia, Lupato. E aí, tudo bem? Tudo bom. Olha, é um desafio estar aqui, porque eu estou acostumada a ocupar a outra posição, né? Aliás, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no ar é entrevista. Adoro. Sabe, de tentar achar ali o tom, de tentar tirar da pessoa o melhor que ela pode dar. Então, me ver aqui na posição de entrevistada é um nozinho na cabeça, né? Que legal, Thaís. Conta pra gente. A gente sempre faz a mesma pergunta no início. Como é que surgiu o jornalismo e essa tua carreira hoje? Como é que ela começou? Sabino, eu sempre quis ser jornalista desde que eu me entendo por gente, sabe? Olhando para trás, assim, eu tinha 8, 9, 10 anos e quero ser jornalista. Acho que nem sabia bem, né, como era, mas queria. E aí, é claro que quando chegou a minha época de decidir que faculdade que eu ia fazer, eu decidi por jornalismo. Aí fiz jornalismo na USP e comecei a trabalhar logo no primeiro ano de faculdade. Então eu entrei com 17 anos e com 17 anos eu já trabalhava também em rádio. Isso eu não deveria falar porque vai revelar a minha idade, mas anos 1990. O meu primeiro dia de trabalho numa redação... Rádio Jovem Pan? Rádio Jovem Pan. Eu era bebezinha de tudo, 17 anos de idade. Quase que nem o Vitor Lupato, não é verdade? O Vitor tem mais cara de bebê do que é bebê. Mas quando eu entrei aqui era mais aí. Primeiro dia que eu trabalhei, imagine, governo Collor foi em março de 1990. Governo Collor tinha acabado de assumir e foi no dia, eu jamais vou esquecer, porque não tinha a menor possibilidade de estar preparada para aquilo, em que houve o anúncio do bloqueio da poupança. Nossa. Foi um inferno para traduzir aquilo. Não, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí, naquele momento, não existia comunicação digital, WhatsApp. Os ouvintes ligavam para as redações para perguntar coisas. Então, tinha uma mesa assim com uns 10, 12 telefones, era uma mesa redonda. E todos os telefones tocavam ao mesmo tempo, com as pessoas falando, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo, vão pegar meu dinheiro, como que eu vou comprar almoço amanhã, como é que eu vou pagar meu funcionário? Eu que a resposta era sim, vão pegar o seu dinheiro. E aí alguém me falou assim, menina, tá fazendo nada aí? Senta lá e ajuda a atender os telefones. Explica. E foi assim que eu comecei, e estou nessa até hoje, então... O ano que vem faz 35 anos que eu trabalho em rádio. E daí começou a surgir o teu gosto por economia, Thaís? Porque assim, você fala de política, fala de economia no Jornal Gente, mas eu percebo que as suas aberturas do Jornal Gente são sempre muito focadas em macroeconomia, nas questões fiscais, mas orçamentárias. acho que é menos economia e mais... política econômica. Mas assim, para onde que a gente pode ir, né, Sabino? Que acho que é a pergunta que todos nós aqui nos fazemos, né? Aquela história de, puxa vida, mas o Brasil, esse país lindo, maravilhoso, que tem de tudo, que a gente está cansado de saber. Mas e aí? Quando é que vai chegar a parte do meu quinhão, não é? Então, acho que é esse meu foco de entender, tentar mostrar quais são os caminhos, quais são opções que outros países fizeram, o que deu certo, o que não deu certo. A gente ainda está aqui procurando a nossa, né? Você contou que já começou com o pé direito, então, num dia histórico para o jornalismo. Dependendo do ponto de vista, né? Mas eu acho que assim, qual que foi a sensação que você teve quando saiu da redação naquele dia? Porque às vezes, para nós, quando existe um dia muito corrido, muito movimentado, a hora que acaba é exaustivo, mas é também gratificante. Vitor, eu saí de lá pensando assim, é isso que eu quero. Então, acertei. É isso. É exaustivo, mas é legal. É isso que eu quero, eu gosto, é adrenalina, é informação, é comunicação, é falar, coisa que eu gosto também. Então, saí de lá com essa convicção, não é? E é claro que depois a carreira vai caminhando para outros lados e essa parte hoje que eu toco também de gestão, eu acho que é a parte mais desafiadora, né? Porque a parte jornalista do ar... fazer gestão
é um aprendizado, né? É um aprendizado. Eu me preparei para isso também, enfim, fiz pós-graduação nessa área, mas isso é pouco, né? É o dia a dia que ensina mesmo. E a parte do ar, que o ouvinte está acostumado a me acompanhar aqui de manhã, é a parte do lazer. Parte gostosa. É a parte da diversão, é a parte que a gente se diverte, dá muita risada nos bastidores. E aí a parte da gestão acho que é mais desafiadora, né? Porque envolve lidar concretamente com pessoas e com resultados e basicamente isso que a gente fala assim, né, do país, para onde vamos, são as decisões pequenas que a gente toma no dia a dia também da gestão de qualquer negócio, né? Você comanda o país Rádio Bandeirantes, né? Para onde ela vai. Cada decisão. Que medo! Então, e aí, desde desse primeiro estágio, no primeiro ano da faculdade, a carreira foi toda sendo trilhada no rádio. No rádio. Olha, na minha casa todo mundo ouvia rádio. Eu fui criada ouvindo rádio o tempo todo. Eu conhecia as emissoras, eu conhecia os repórteres de criança, né? Porque o rádio era acho que algumas casas tinham mais esse hábito, não é? Hoje, se a gente vê os índices de audiência de rádio, eles são quase universais, não é? Hoje, no Brasil, é quase 100% das pessoas que se dizem impactadas pelo rádio em algum momento, ou rádio jornalístico, ou rádio musical, ou rádio religiosa, mas o meio, não é? Mas eu acho que tem algumas casas que consomem mais, e aí na minha casa se consumia muito. E eu gostei da brincadeira, não é? E acho que fui fazendo também um círculo de amizades e de relacionamentos no meio e segui em frente. Tive uma recaída no meio do caminho. Ah, é? Eu achei que... Eu falei, puxa vida, eu não gostei da faculdade de jornalismo, né? Sei. A profissão eu sempre gostei muito, dia a dia em redação ainda amo, mas a faculdade eu falei, nossa, que mais ou menos, né? Acho que a própria teoria ali da comunicação é algo muito impalpável e eu tive o azar também de ter cursado a faculdade numa época em que teve muita greve, faculdade pública. O problema da USP, né? Não é? E assim, algumas coisas muito desconectadas da realidade. Aí a hora que eu terminei, eu falei, puxa vida, mas foi isso, né? Aí eu falei, e se eu fizer direito? Aí eu prestei, entrei para fazer direito na São Francisco, mas não terminei. Aí fiz uma bobagem. Não terminou? Não terminei, Sabino, porque eu fiz 3 anos completos, estava no quarto e aí eu parei. Porque não estava dando conta. Faltava. Mas, primeira coisa, eu percebi que eu não ia ser advogada, que não era minha praia. Eu adorei ter cursado esses anos, aprendi muito, principalmente em relação à visão, né? Acho que a parte da teoria do direito é muito legal, te dá uma visão diferente. Falei, puxa, mas não nasci para isso. E a outra coisa é que eu já estava em outro momento de carreira, trabalhando muito, e aí não cabia um curso pesado como aquele, mas eu já fazia chefia em uma outra redação. Falei, nossa, não estou dando conta, os boletos chegam, então preciso optar pelos boletos. E aí, segui em frente, estou aqui firme e forte. Mas 4 anos já te dão uma base incrível, né? Já. E acho que uma visão diferente da própria organização de Estado, né? E da divisão, essas coisas que a gente fala hoje todo dia, de divisão entre poderes. Isso aí é muito a visão do direito, né? Da forma como o Brasil é organizado constitucionalmente. Então, para mim, foi legal. Uma pena que não cheguei ao fim. Mas foi o único momento que eu falei, vou tentar outra coisa. Thaís, hoje você está nessa posição de gestão, né? De dirigir a Rádio Bandeirantes. Como é que foi a tua vida na reportagem? Como é que foi essa passagem? Você contou aqui o teu primeiro dia, mas eu imagino que você tenha passado outros perrengues aí também. Né? Passei, mas você sabe que eu fiz pouco reportagem, viu, Sabino? É mesmo? Eu sempre fui muito mais de bastidor e eu demorei, inclusive, para fazer microfone. Foi produção? Fazia produção, fazia edição, fazia a parte de trás dos microfones, né? E demorei, eu não falava, puxa, acho que não é minha praia falar no ar. Eu quero fazer o que está aqui antes, mas não quero chegar ali. Não sei, talvez fosse tímida também, não sei dizer. Mas, então, eu tive, assim, passagens em reportagem, mas nada do outro mundo. Não tenho grandes histórias para contar de reportagem, mas tenho lembranças muito grandes de organização de coberturas. Então, a pessoa que estava ali distribuindo a cobertura, organizando, fazendo com que ela virasse no ar, passando as coisas para os repórteres, fazendo, inclusive, as partes de orçamento e tal. Fiz muitas vezes, assim, dezenas, acho que centenas de vezes, ao longo desses 30 e tantos anos. Conta, então, essas passagens. Como é que foi? Então, foi ali aquele início, você teve passagem na reportagem, chefia de reportagem, como é que foi isso aí? Eu comecei a minha carreira na Jovem Pan, trabalhei lá, acho que 7, 8 anos, e eu fazia, basicamente, trabalhos de redação.
Gostava, estava bem feliz. Depois, recebi um convite para ir para Eldorado. E era um convite bom, naquele momento de carreira para mim, até financeiramente. Eu falei, vou pegar. Mas lá tinha que fazer ar. Eu falei, ixi, Maria, será que eu vou saber? A gente tem a mesma sequência. Eu também saí da Jovem Pan e fui para Eldorado. Aí eu falei, será que você acha que estava um pouquinho antes de mim em cada uma delas, né? Até porque eu sou um pouquinho mais velho que você. Não muito. E aí, quando eu fui para Eldorado, aí eu tinha que fazer microfone, que não era o que eu gostava, mas estava no pacote. Então eu falei, bem, vamos lá. Eu quero, gosto. E ali eu fazia o fechamento da noite e fazia a apresentação da noite. Mas aí isso aqui, ó, microfone pica a gente, né? E aí, à medida que vai passando o tempo, que você vai percebendo que dá para usar também a sua comunicação oral para transmitir mensagens, a gente vai se cativando. Então, foi dessa forma. E aí, depois de alguns anos também de Eldorado, eu fui chamada para vir aqui para a Band pelo José Carlos Carbone, que foi o nosso diretor aqui durante muito tempo e a quem eu sucedi, não é? E, enfim, tenho muitas saudades do Carbone. Ele foi uma pessoa muito marcante aqui na minha carreira. E ele saiu daqui para fazer outra coisa e viveu pouco depois de se aposentar, né? Enfim, foi uma história muito triste para a gente que conviveu com ele aqui. E aí eu vim aqui para a Band para fazer chefia de reportagem e para apresentar um jornal que existia na hora do almoço. Chamava... Ixi, Maria... Jornal da Tarde? Não era. Não, porque isso aí era o que você fazia, né? Três Já tinha Tempos? outro nome. Não, 3 Tempos era boa tarde. Acho que talvez nosso jornal... Meio-dia? Não era. Mas enfim, ok. E aí eu fui tocando a vida aqui, depois eu engravidei, logo que eu entrei aqui, e tive a minha filha. E aí quando eu voltei, eu passei para a função de editora executiva, que aí era muito mais ligada à parte de planejamento e menos ligada ao dia a dia da operação da rádio, né? E aí foi uma mudança grande também, porque é duro a gente desligar, né? Do varejo, né? O varejo é encantador, mas aí eu fui me desligando, e hoje eu já estou bem desligada dessa parte da operação de notícia. Às vezes minha mãe pergunta assim, ai filha, caiu um helicóptero, você deve ter trabalhado muito hoje. Aí eu falei, mãe, pela 20ª vez, não é assim que funciona. Muita gente trabalhou muito hoje por causa do helicóptero, mas não eu. Não é? E assim, eu gosto muito dessa parte de gestão também. Eu gosto muito de quando um projeto que a gente coloca... talentos, né? E acho que também assim, um projeto quando a gente coloca para correr, Sabino, dá certo, né? Muitos não dão. É assim a vida, né? Então, eu já coloquei vários aqui achando que ia ser um sucesso e aí, não deu, vamos tentar de novo, vamos desviar, achar um outro caminho. Mas quando dá certo e a gente consegue, tudo tem que adaptar, mas quando você consegue ir adaptando no caminho certo, aí é uma grande felicidade. E às vezes o ouvinte não consegue imaginar, não tem essa noção, mas quando você fala do cargo de gestão, em algumas empresas é algo muito dividido, né? Aqui, não só aqui, mas na maioria das redações, é tudo unificado, né, Thaís? Então você passa pela gestão desde elenco, orçamento, programação, comercial, tudo que vai afunilando para uma pessoa. Você. É isso. Na parte comercial, o que a gente tem de geração de conteúdo customizado, né? Que também é uma coisa que, olha, se você que está ouvindo aqui está pensando em entrar para a comunicação, se seu filho está nessa área, se quer cursar, enfim, é a realidade cada vez maior, não é? Não só de rádio, TV, mas da comunicação em geral, que se gere conteúdo que faça sentido para o ouvinte, mas que faça sentido também para quem paga a conta. É bom a gente lembrar, não é? Estamos todos nós aqui porque tem alguém pagando a conta, alguém colocando, investindo na Rádio Bandeirantes para a gente levar a mensagem também do anunciante para o nosso ouvinte. Que é um indicador até da importância do rádio, de como o rádio se reinventou, né? Então, Sabina, às vezes eu paro para pensar e falo, gente, a Rádio Bandeirantes está no ar há 87 anos. É uma coisa muito chocante, né? 87 anos. Na inauguração da Rádio Bandeirantes, em 1937, era Estado Novo. Getúlio Vargas. O Brasil era um país rural. Mal e mal tinha energia elétrica, não é? E aí você pensa que esse tempo todo tanta coisa mudou e a Rádio Bandeirantes está aqui. É a força da comunicação e dessa mensagem tão clara que a gente passa para o ouvinte. Então, essa parte de identificar as tendências de mercado, acho que hoje, para mim,
é a mais desafiadora, sabe? Thaís, e quando você não está cuidando dos problemas todos que uma rádio inevitavelmente raro. tem? Você está correndo ou não? Não. Assim, a minha vida não é grande coisa, sabe? Não tenho grandes emoções para contar aqui para o nosso ouvinte. É como todo mundo, não é? Acordo cedo, toco o despertador. Como o Jornal Gente Agora está na TV, eu tenho que chegar mais cedo do que eu chegava aqui na Band, e isso é uma grande mudança de rotina. Quem acorda cedo sabe que qualquer meia horinha para menos já faz 10 uma baita minutos. diferença, não é assim? Então, eu chego aqui na Band umas 6 da manhã, porque a TV tem um outro ritual de rádio, né? A TV tem maquiagem, tem cabelo, tem figurino. Aliás, de aproveitar e mandar um beijo aqui para os meus anjos da guarda, para o Vavá, para a Cris e para a Beatriz, que cuidam dessa parte aqui, né? A Band tem uma grande estrutura. Aliás, muita gente pergunta, nossa, mas como que é? Gente, TV tem figurino 24 horas por 7, tem maquiagem 24 por 7 e cabelo 24 por 7. Não para nunca. Aliás, é uma boa ideia a gente trazer esse pessoal aqui também para o Talentos da Band, hein? Acho que é bem interessante. Eles têm muita história para contar e eles têm uma visão diferente da gente. Eu que sempre fui jornalista de rádio, nunca me preocupei com a minha imagem. E aí passar a me preocupar com isso, de fato, olha, no começo eu torci o nariz, falava, ai, que coisa mais chata. Precisa tem que fazer mesmo. isso tudo e tal, mas aí eu entendi que precisa. Então, aí eu acordo cedinho, 4h30, chego aqui por volta das 6, aí até às 10 da manhã eu tô focada no 4h30, jornal. Thaís? Né? Porque tomar banho, vir pra cá, chegar com uma folguinha. Eu sempre quero estar livre da maquiagem às 7, para ter das 7 às 8, para fechar o jornal. Mas preparar é o dia inteiro, né, Sabino? Porque o WhatsApp não para nunca. E aí, a partir das 10, eu faço meu lanchinho, faço meu lanchinho, meia horinha de virar a chavinha mental, e aí depois, a partir desse momento, eu sou mais administrativa, não é? Então, assim, desde gestão de pessoas até gestão de projetos, é a parte que faz a coisa rodar. Fora daqui, o que eu faço? Eu sou casada, tenho uma filha, então tenho uma vida familiar. Quantos anos? 17. Que legal. Votou pela primeira vez agora. Nossa, quando... Gostou? Gostou, mas não deu muita importância. É engraçado. Quando eu votei pela primeira vez, foi naquela eleição emblemática de 89. Nossa, imagina, a primeira eleição para presidente, depois de 30 e tantos anos, foi eu ali menina, foi muito impactante. Para minha filha não, falou, tá bom, vou lá e já volto, e voltou rapidinho, depois foi seguir a vida dela. E aí, como o Vitor Lupato disse também, eu gosto de gatos, tenho 4 gatas, e transformam a minha vida no mesmo tempo num céu e no inferno diário. Quem tem gato sabe disso, porque, enfim, as coisas nem sempre correm ali dentro do script que a gente coloca para eles. Gatos são independentes e são desobedientes, às vezes são um pouco bagunceiros também, mas eu adoro. E, ultimamente, nos últimos anos, eu percebi que eu precisava cuidar um pouquinho melhor de mim também, do esqueleto, né? Porque o tempo vai passando. E aí eu comecei a correr com mais frequência. Então, hoje, quase todos os dias, eu tenho pelo menos 1 hora ali de alguma atividade física. Tá Normalmente correndo. corrida. Já está correndo bastante, né? Já está correndo longas distâncias, né? Eu fiz 2 meias maratonas mas não é e pouco. daqui a pouco vou fazer mais uma. Mas maratona ainda não dá. Não sei se um dia vai dar. Meu marido correu agora de Buenos Aires, a primeira dele na vida. Vocês começaram a correr juntos? Não, eu comecei antes. Ele veio atrás. Ele veio atrás. É mesmo. Ele me copiou até hoje, falando, você me copiou. Mas eu comecei antes, mas hoje acho que faz diferença, sabe? Principalmente nessa rotina corrida aqui, né, Sabino? Tem horas que a gente sai daqui cansado, tenso. Nem todo dia é bom, né? E acho que essa parte da atividade física ajuda a tirar o bicho ruim de cima. Você falou que o microfone pica a gente. A corrida andou picando muita gente, né? Tá agora uma grande febre das corridas. Você considera que se apaixonou por esse esporte? Porque ele é individual, mas dizem que ao mesmo tempo ele é muito coletivo, as pessoas se ajudam. Eu não sou apaixonada, preciso confessar. Para mim ainda é um... Eu sou desses. Cada corrida é um sofrimento. A hora que acaba é uma delícia. Não sou que nem o Capriotti, assim. Não, de jeito nenhum. Eu gosto de esporte individual, eu gosto de correr sozinha, eu gosto de correr, às vezes, ouvindo alguma coisa, ou música, ou rádio, ou podcast.
me concentro, não gosto de correr com ninguém do meu lado, então é uma hora ali que eu faço uma limpeza mental, sabe? Mas o tipo, não, vivo pra isso, não. Sabino ainda não tinha voltado aqui pra Rádio Bandeirantes, mas a gente fez uma maratona de revezamento, né? Ah, é? Fizeram juntos aqui? Era uma equipe da Rádio Teve Bandeirantes. gente que passou vergonha. Teve gente que não conseguiu. Mas foi engraçado, foi uma experiência legal. A gente correu lá em, acho que 6, 7 pessoas, né? Os 42 quilômetros, acho que vai ser o mais perto na minha vida que eu vou ficar de uma maratona. Mas eu acho que corrida é um esporte mais pra adulto, menos pra jovem, sabe? A gente tem aqui o Guilherme Oliveira, nosso produtor Mas do o Gui é Manhã um Bandeirantes. ponto fora da curva, porque ele é um esporte de concentração, ele é um esporte que requer disciplina, ele não tem grandes emoções, não é? Não é tipo, vou lá jogar um futebol, vou jogar um vôlei. Fazer um gol, né? Não, você tá ali lutando com o seu reloginho, tentando achar fôlego, baixei 2 décimos, grande coisa, né? Então, eu acho que ele, pra quem tá nessa fase de vida que eu tô, ele é perfeito. Até porque eu consigo encaixar, por exemplo, fala uma coisa, às vezes eu encaixo na hora do almoço. Por exemplo, quando eu tenho gravação à noite aqui, Lógico. eu não consigo sair daqui à noite e depois fazer, porque durmo cedo. Então, dou uma encaixadinha na hora do almoço. Então, ele é um esporte que eu preciso só de mim mesma para praticar. E aí eu vou encaixando de acordo com a hora do dia. E aí você tava falando de rotina. Que horas que você dorme, geralmente? Com o jogo do Corinthians, Isso que eu ia falar. E quando o Corinthians joga? Eu tô meio torta hoje, porque ontem eu fiquei assistindo, mas durmo umas 10 e pouco. Às vezes, antes disso, eu já tô ali no sofá dando umas piscadas, né? Acaba a bateria, certo horário. E aí, gente, chega o fim de semana, você fala, ai, que delícia, eu vou dormir até 11 da manhã. Mas aí você é mãe, você cuida da casa, dos gatos. Mas eu acordo, mesmo que não tenha nada pra fazer, sabe? Dá 5h50, aí eu olho e falo, não. Aí você vira pro lado, não vem mais o sono. Enfim, acho que é um hábito que a gente pega, né? De organizar a vida. E às vezes que eu vou dormir mais tarde, o dia seguinte é difícil. Uma vez por semana. Fala um pouquinho dessa responsabilidade que é o microfone da Band, opinar, e no jornal mais importante da casa, que é o Jornal Gente, né, e que repercute em Brasília. Você sabe que tem ministro ouvindo, tem presidente da República ouvindo, tem governador ouvindo, e você vai ali posicionar, né? Vai posicionar, inclusive, a casa de alguma forma ali, né? Como é que é essa responsabilidade, Thaís? Sabino, eu tento não pensar nisso, sabe? Porque senão é uma bigorna que fica ali no nosso ombro, né? E pensando também em todos aqueles que nos antecederam aqui, né? Teve muita gente boa no microfone da Rádio Bandeirantes, gente que fez história, que fez carreira aqui, que até hoje é muito lembrada pelos nossos ouvintes. Então, fala, puxa vida, meu Deus do céu, esse microfone aqui, não é? O Zé Paulo, o Salomão e o Joamir sentavam aqui, o que eu estou fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu lembro quando o Eduardo Castro estava aqui com a gente, apresentando o Jornal Gente, ele falava assim, as pessoas perguntam quanto tempo eu demoro para me preparar para o jornal, e eu respondo a vida inteira. E é isso, não é? Assim, eu acho que o que a gente vai acumulando de conhecimento, de experiência, de referência, de já ter visto situações semelhantes e falado, gente, calma aí, não é assim, da outra vez foi por aqui e tal. Isso é a construção de uma vida, não é? Então, pelo amor de Deus, não quero parecer aqui, tô se achando. Não, mas é porque eu trabalho com isso desde os 17 anos. Experiência, não é? Então, isso vai acumulando. Então, às vezes, você deve ter isso também, Sabino, aquela sensação de que a gente já passou por situações semelhantes e você consegue usar isso como parâmetro, não é? Ao mesmo tempo, é encantador você estar no microfone da Rádio Bandeirantes, né? Porque a gente sabe que repercute muito. É bom quando repercute, é bom quando incomoda. Às vezes... Tem incômodos que a gente fala, puxa vida, acho que eu exagerei hoje, né? Mas é a vida, né? É um dia depois do outro. Mas a comunicação é isso, né? Você mexer com as pessoas também e dizer, olha, eu tô aqui para me posicionar. Às vezes agrada, às vezes não agrada, mas esse é o preço de fazer parte de um produto como esse, que é o Jornal Gente, né? E hoje, com esse modelo do Jornal Gente na TV, eu acho que o desafio é maior, sabe? Eu ainda estranho muito isso. Eu sou uma jornalista de rádio e que hoje está na TV. É dessa forma que eu me vejo.
Então, essa coisa da imagem, de se ficar circulando, de repente você fala, puxa, olha, me mandaram isso aqui, e sou eu falando. Eu falo, gente, mas por quê? E o que recortou? Então, isso ainda assusta um pouco, essa coisa da imagem. Então, acho que aumenta a responsabilidade também, sabe? É um peso maior. Thaís, super obrigado pela sua participação aqui no Talentos da Band. Eu quero falar o nome das minhas gatas. Eu ia perguntar mesmo. Quem tem gato quer falar de gato, gente. Falei só de passagem. Quais os nomes? São 4. São 4. Gatas, porque eu tentei ter um gato. 5, né? Tem sua filha também. Minha gatinha, que agora já tá criada. Mas eu tentei ter um gato e ele não foi aceito pelas gatas. Então, em casa somos eu, minha filha, 4 gatas e meu marido, representante único do sexo masculino. Então, a mais velha é a Lola. Ela é a mais... Acho que ela é a mais inteligente, a mais cerebral. Por exemplo, ela pula na maçaneta, abre a porta para dar uma passeadinha. Uau! Exatamente. E para voltar, se a porta está fechada e não trancada, ela dá uns tapinhas e a porta abre e ela entra. Uau. É incrível. A terceira gata é a Amora, uma pretinha. Ela é assustada, então ela passa o dia se escondendo de tudo e de todos. Aparece para comer e para fazer xixi de vez em quando. Então é como se não tivesse ela, porque ela é muito quietinha. E a quarta gata é o... Terror. o terror. Que é a minha gata amarela, que chama Sol, que aquela é bagunceira. Deus do céu. Não posso ter árvore de Natal em casa, porque as gatas não permitem. É mesmo? Não, jamais. Nada, não pode ter nada em casa. Mas são não nomes pode ter legais. uma coisinha em cima do móvel que elas derrubam. São nomes legais, porque minha mãe adotou uma gata lá em Campinas, a gente tem agora, e aí o nome já vem, né? Manuela Renata chama a gata. Nossa, nome duplo ainda? Mas ela é super tranquila, dá pra ter árvore de Natal, ela deita lá no meio da perna, assiste TV com a gente, é normal. Mas Manuela Renata é o nome dela. Obrigado, Thaís. Gente, Valeu, obrigada, Thaís. adorei. Obrigadão, hein? viu? Foi uma honra aqui. Eu tava um pouquinho nervosa, acredita? Nossa. Estranho falar em primeira pessoa. Mas Quando gostei. coloca a gente do outro Sobrevivi. lado. Até domingo, Thaís. Até domingo.